Capítulo 2. O plano mestre. Como glorificar a Deus. A coisa mais sublime da vida de um homem ou de uma mulher, na vida de qualquer pessoa nascida sobre a face da terra, é glorificar a Deus. É nisto que consiste o viver, é o resultado final da vida cristã. Maturidade espiritual consiste simplesmente em focalizarmos e concentrarmos nossa vida na pessoa de Deus, até que nos vejamos tomados por sua majestade e glória. Por que glorificar a Deus? Vejamos rapidamente o porquê antes de sabermos como. A razão mais óbvia pela qual devemos glorificar a Deus é porque Ele nos criou. Como palavras sábias, o Salmo 100 afirma: Foi Ele quem nos fez, no verso 3. Compare isto com Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por que Deus merece glória? Porque ele nos deu vida, existência e tudo de que necessitamos. Essa é a primeira razão. Segundo, devemos glorificar a Deus porque ele fez todas as coisas a fim de que estas lhe deem glória. Provérbios 16:4 diz: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, fez todas as coisas para que proclamem e irradiem a sua glória divina. A criação demonstra os atributos de Deus, seu poder, seu amor, sua misericórdia, sua sabedoria, sua graça. Toda a criação rende glórias a Deus. As estrelas, os céus proclamam a glória de Deus, Salmos 19:1. Os animais do campo me glorificarão, Isaías 43:20. Os anjos dão glória a Deus. Por ocasião do nascimento de Cristo, eles cantaram: Glória a Deus nas maiores alturas, Lucas 2:14. Se coisas menores que o homem na ordem da criação glorificam a Deus, poderemos fazer menos do que dar glória a Deus? Deus recebe glória até dos incrédulos que não escolheram glorificá-lo. A terceira razão para glorificarmos a Deus reside no fato de que Deus julga aqueles que se recusam a glorificá-lo. Temos um bom exemplo disso no caso de Faraó, no Egito, na época em que Deus libertou o povo da escravidão. Esse homem lutou contra Deus com todas as suas forças. Contudo, Deus declarou, Êxodo 14:17, Serei glorificado em Faraó. E assim o fez. Mais cedo ou mais tarde, todos darão glória a Deus, voluntária ou involuntariamente. Como glorificar a Deus? Quero sugerir 13 formas práticas de como glorificar a Deus. Elas não estão em ordem de importância. Glória através da salvação. Primeira, receber a Jesus como seu Salvador. Isso é fundamental. Você não pode começar a glorificar a Deus até que venha até Cristo. Enquanto não o fizer, você não terá reconhecido a Deus. Vir a Cristo é glorificar a Deus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 9 ao 11. Deus é glorificado quando nos humilhamos e confessamos a Jesus como Senhor. Se você quer dar glória a Deus, comece dessa forma. Novo alvo. Segunda, coloque glorificar a Deus como o propósito supremo de sua vida. É o início de tudo. Você jamais glorificará a Deus em sua vida até que tenha isto como um alvo. 1 Coríntios 10:31 abrange um território bem amplo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até coisas materiais e corriqueiras, tais como comer e beber, devem ser feitas para a glória de Deus. Nosso Senhor disse: Eu não procuro a minha própria glória, em João 8,50. Em outras palavras, vivo para dar glória a Deus, para irradiar seus atributos, vivo para adornar a doutrina de Deus, vivo para exaltar a Deus aos olhos do mundo. Este é o propósito da minha vida. Sacrificar o próprio eu e a glória pessoal é o primeiro princípio a seguir para termos a glória de Deus como alvo de nossas vidas. Os hipócritas tentam roubar a glória de Deus. Quero um pouquinho da glória para mim mesmo, pensam eles. Lembrem-se daqueles que davam esmolas, sobre os quais Jesus preveniu. Quando, pois, derem esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas.
Mateus 6:2. Você pode imaginar uma dessas pessoas levando alguns trompetistas para tocarem quando ela chegava no templo e depositava algumas moedas no gasofilácio? Era como se estivesse dizendo: Cheguei, gente! Vocês estão vendo? Jesus afirmou que eles agiam assim a fim de serem glorificados pelos homens. Deus não recompensa o tipo de oferta que rivaliza com a sua glória. Até mesmo os crentes, aqueles que nasceram de novo, devem tomar cuidado para não roubarem a glória que pertence somente a Deus. Certa vez, um jovem aproximou-se de Moody e declarou: Senhor Moody, acabou de passar a noite inteira em uma reunião de oração. Veja como brilham os nossos rostos. Ao que Moody respondeu: Moisés não sabia que seu rosto brilhava. Que resposta apropriada. Não procure nada da glória de Deus, você só sairá perdendo e não conseguirás coisa alguma. Outro princípio para orientar a vida, cujo alvo é a glória de Deus, é preferir a Deus acima de tudo mais. Nós o colocamos acima de tudo: dinheiro, fama, honra, sucesso, amigos e até mesmo a família. Posso pensar nas vezes em que fui pregar em alguns lugares e no íntimo eu pensava: espero que eles gostem de mim. Vejam só, estão realmente gostando de mim. Isso é revoltante. Se aquilo que eu pregar não for para a glória de Deus e sim para a minha própria glória, será melhor que eu me cale. Se eu der estudo bíblico tendo em vista a minha própria glória, não tenho a bênção de Deus sobre tal estudo. Devo preferir a glória de Deus acima de todas as outras. Preferir a Deus acima de todas as demais coisas nos levará a pagar um preço muito alto. Em Êxodo 32, algumas pessoas pagaram um preço altíssimo. O povo estava em orgia e idolatria ao pé do monte enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos. Ao descer, Moisés viu o que estava acontecendo e perguntou: Quem é do Senhor? Vem até mim. Todos os filhos de Levi, os sacerdotes, se ajuntaram a ele. Então disse-lhes Moisés: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Será que eles obedeceram a tal ordem? Sim, obedeceram. E 3.000 homens caíram naquele dia. Versos 26 a 28. A glória de Deus estava em jogo. Deus não compartilha sua glória com outros. Essas pessoas pagaram o preço de matar aqueles a quem amavam por amor à glória de Deus. Outro princípio para termos como alvo a glória de Deus é ficarmos contentes em realizar sua vontade a qualquer custo. Jesus orou: Agora está angustiada minha alma, e o que eu direi? Pai, me salva desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. João 12, versos 27 e 28. E no jardim do Getsemane, Jesus pediu: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Em outras palavras, Pai, se através disto tu recebes glória, eu me submeterei. Glorifico o teu nome, ó Pai, não importa o que isso me custará. Ter como alvo a glória de Deus significa que sofremos quando ele sofre, sentimos tristeza quando o nome de Deus é afrontado. Lembre-se do Salmo 69:9, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Davi estava afirmando que sofria quando Deus sofria. Estava no meu escritório pensando a este respeito, perguntando-me se realmente tenho como alvo a glória de Deus, a ponto de me entristecer quando o nome de Deus é difamado. Então chegou uma carta de uma moça de 17 anos que tinha sido conduzida a Cristo por minha irmã. Os problemas que ela estava enfrentando no passado eram inacreditáveis. Depois de ter recebido a Cristo, teve de voltar para casa numa cidade distante, onde não tinha amigos crentes e não recebia instrução espiritual. Ela nada tinha senão a sua Bíblia e as orações de algumas poucas pessoas. Vários meses mais tarde, ela me escreveu a seguinte carta: Espero que tudo esteja bem com você. Eu já comecei realmente a entender as coisas da Bíblia. Através da leitura do Antigo Testamento, tenho observado que Deus merece muito mais reconhecimento do que ele recebe. Entendo como ele deu tantas chances ao seu povo e como eles continuaram a lhe entristecer o coração, adorando imagens e pecando.
Deus queria que os israelitas sacrificassem cordeiros, cabritos, bois e coisas semelhantes, como expiação pelo pecado. Afinal de contas, Ele é Deus e tem de receber algum pagamento pelo pecado dos homens. Imagine que Deus realmente falava com esse povo e estava visivelmente presente entre eles. No entanto, continuavam reclamando e pecando. Sinto uma tristeza quase insuportável, como a que Deus sente quando alguém o rejeita ou não o glorifica. Ele é Deus, ele nos fez, ele nos deu todas as coisas. No entanto, continuamos a duvidar dele e a rejeitá-lo. É terrível. Quando penso em como já o ofendi, espero algum dia compensar tal atitude. Tenho ternura por Deus. Percebo o seu ciúme agora ao ver as pessoas adorando imagens e outros deuses. Está tão claro para mim que Deus tem de ser glorificado. É algo que ele merece há muito tempo. Anseio pelo momento em que poderei dizer a Jesus e a Deus que eu amo, estando pronta para beijar o chão onde ele pisar. Só ele deve ser adorado. Quero que Deus seja Deus e assuma o seu verdadeiro lugar. Estou cansada de ver como ele tem sido desprezado pelas pessoas. Por si mesma, com sua Bíblia e com o Espírito Santo, esta jovem reconheceu que a vida consiste em glorificar a Deus. Conheço pessoas que são crentes há muitos anos e ainda não aprenderam essa verdade. O propósito de nossa existência é dar glória a Deus. Uma parte disto implica em sentir-se triste quando Deus é entristecido. Outro aspecto disto é ter como alvo a glória de Deus inclui estar contente em ser sobrepujado pelos outros em dons e honras apenas para que Deus receba a glória. Temos como alvo a glória de Deus quando voluntariamente nos colocamos em posição secundária e vemos como outra pessoa pode ser honrado ou exaltado a fim de que Deus receba a glória. A vida de Paulo nos oferece excelente exemplo. Seu grande alvo era a exaltação de Deus através de Jesus Cristo. Paulo fez isso ativamente até que ocorreu o seu aprisionamento. Se isso tivesse acontecido conosco, poderíamos considerar-nos aposentados. Mas Paulo confiou em Deus e aceitou sua própria prisão, sabendo que seria uma maneira também de glorificar a Deus. Entretanto, os que estavam livres procuravam magoar Paulo mental e emocionalmente. Em Filipenses capítulo 1, versos 15 e 17, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, anunciam insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, escreveu o apóstolo. Podia ser bem doloroso para Paulo o fato de estar confinado a uma terrível prisão, enquanto outros estavam livres para pregar, para ensinar e para ganhar o amor dos que ele havia conduzido a Cristo. Qual foi a reação de Paulo? Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. O apóstolo não se importou com quem receberia o crédito, desde que o Senhor fosse glorificado. E você? Quais os seus sentimentos íntimos quando alguém faz o mesmo que você e recebe maior honra? Como você reage? Uma característica de maturidade espiritual é a disposição de permitir que os outros recebam as honras. O termômetro de sua vida cristã mostrará se você se importa com a glória de Cristo ou com a sua própria glória. Confessar o pecado. Uma terceira forma de dar glórias a Deus é pela confissão de pecado. Talvez você nunca tenha pensado nisto, mas quando confessa o seu pecado, você está glorificando a Deus. Temos uma boa ilustração disso na história de Acã, no livro de Josué. Lembre-se de que este homem, numa violação direta às ordens de Deus, tomou para si algumas coisas dos despojos após a queda de Jericó. Ao enterrar o pequeno tesouro, pensou que ninguém saberia, ninguém iria descobrir. Mas Deus sabia, e Acã foi desmascarado. Josué 7,19 diz: Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. A confissão do pecado glorifica a Deus, visto que, se tentarmos justificar nosso pecado, estaremos acusando a Deus, estaremos dizendo que somos incapazes e que Deus nos deixou em apuros. Adão ilustra essa atitude. Qual a desculpa que ele apresentou quando Deus o repreendeu? A mulher que me deste. Gênesis 3,12.
Foi como se Adão dissesse: Senhor, tu és o culpado disso. Se não tivesse me dado essa mulher, isso nunca teria acontecido. Agir assim é levantar a possibilidade de haver injustiça em Deus, mas ele não tem culpa alguma. Deus nunca age com injustiça. Quando uma pessoa procura esquivar-se da responsabilidade absoluta pelos seus atos pecaminosos, está culpando a Deus. Temos uma ilustração disso em 1 Samuel. Por muitos anos, os filhos de Israel não obedeciam a Deus e travavam uma enorme batalha contra os filisteus. Alguém disse: Estamos em apuros, precisamos ter Deus do nosso lado. Vamos buscar a Arca da Aliança. A arca representava Deus. Quando ela chegou na linha de frente, os israelitas aclamaram com vivas, como se a luta já tivesse sido ganha. No entanto, os filisteus capturaram a arca e levaram-na ao templo de Dagon, o seu falso deus. Deus não gostou daquele lugar e por isso mutilou o ídolo deles. 1 Samuel 5, do 1 ao 4. Deus ainda não havia terminado. A mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores. 1 Samuel 5:6. Todos os homens da cidade tiveram tumores horríveis em suas partes íntimas. Deus os estava castigando por causa do desrespeito com a arca. A reação dos filisteus foi muito interessante. Clamaram ao céu, ao Senhor. O capítulo 6 relata que decidiram devolver a Arca da Aliança e aplacar a Deus como oferta pela culpa. Aparentemente, uma praga de ratos atingiu os filisteus na mesma época. Seguindo o costume pagão, fizeram uma oferta que incluía imitações em ouro dos tumores e dos ratos, a fim de darem glória ao Deus de Israel. Este ato deu glória a Deus porque constituía uma confissão de pecado. Foi o reconhecimento de que o mal que lhes sobreveio resultou de sua ofensa a Deus. E, uma vez feita a oferta e a confissão, eles isentaram a Deus e exaltaram sua reação santa contra o mal que haviam praticado. Na verdade, estavam dizendo: Deus, tu tens o direito de agir assim por causa daquilo que fizemos. Isso glorificou a Deus. Quando o castigo vem como disciplina do Senhor, reage dizendo: Senhor Deus, mereço todo esse castigo. Sei disso porque o Senhor é santo e precisou fazer isso. Tal atitude glorifica a Deus. Entraremos no assunto da confissão de pecados no capítulo 5. Porém, deixe-me explicar aqui que a palavra grega para confissão é homologio, que significa dizer a mesma coisa. Não temos que implorar o perdão de Deus. Confessar significa arrepender-se e concordar com Deus que o pecado é culpa nossa. Isto glorifica a Deus. Glorifique-o através da fé. Uma quarta maneira de glorificar a Deus é confiar nele. Romanos 4:20 diz que Abraão, pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Deus é glorificado quando confiamos nele. A incredulidade questiona a Deus e difama sua glória. O maior problema em se transmitir a glória de Deus ao mundo é que ela tem de ser manifestada através de nós. Gostamos de citar o versículo: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. Porém, quando a nossa vida está em crise, ficamos arrasados, desmoronamos e todos no serviço ou em casa percebem isso. Então as pessoas dizem: Que Deus você tem? Nem mesmo você confia nele. Deus é glorificado quando cremos nele, quando descansamos plenamente seguros nele. Isto glorifica a Deus. Sempre penso nos 3 jovens israelitas e sua experiência na fornalha ardente. Quando estavam prestes a serem lançados na fornalha, eles não argumentaram. Temos um problema prático, qual versículo se aplica aqui? Não, eles declararam com ousadia: se o nosso Deus a quem servirmos quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Daniel 3,17. Com esta confiança foram lançados na fornalha. Se tivessem mostrado pavor, caído no chão, rastejado perante a estátua de ouro, não teriam glorificado a Deus. Deus é glorificado quando confiamos nele. Se eu lhe perguntasse: Você acha que Deus cumpre a sua palavra? Provavelmente você responderia que sim. Depois, se eu lhe perguntasse também: Você vive como se Deus cumprisse a sua palavra? Provavelmente você responderia: Bem, é que essa é uma razão
pela qual o mundo não tem muita certeza quanto ao tipo de Deus que nós temos. Glorifiquemos a Deus confiando nele. Se não confiamos, fazemo-nos mentirosos. 1 João 5,10.